Bom, vamos parar para pensar um pouco sobre a questão da construção da identidade na Grécia Antiga, que são os pontos que vão ligar os gregos, e a questão do modelo político na Grécia Antiga. Então, se você dá uma olhada aqui nesse mapa que apresenta as chamadas polis, as cidades gregas, a polis ela é uma unidade politicamente autônoma. Então as cidades são independentes umas das outras. Então, se elas são independentes, essa independência favorece a diversidade. Esparta, por exemplo, é bastante diferenciada de Atenas. Mas em meio à diversidade, existe uma série de elementos em comum. Vamos parar para pensar um pouco sobre isso. Então, uma coisa interessante. Se a gente pensar na Ilíada e na Odisseia, as duas obras centrais da trajetória da cultura grega, da formação da cultura e da identidade grega. Então, na Ilíada, o personagem central é o Aquiles. Então, olha o que diz esse historiador aqui, o Pierre Grimald, a respeito do Aquiles. É essencialmente um guerreiro. No início de sua vida, teve de escolher entre uma existência longa e tranquila ou uma vida breve, mas gloriosa de um herói. Não hesitou. E todo o seu ser é determinado por essa escolha voluntária. Então, ele escolheu a vida breve e gloriosa. Ele é um herói porque optou por ser um guerreiro. Então, um dos pontos de identidade em comum entre as cidades gregas é exatamente a valorização do guerreiro. Esse vaso aqui, por exemplo, do século V a.C., mostra o quanto a figura do Aquiles se transforma na referência da construção desse ideal do guerreiro. Do valor que tem para os gregos, isso aqui, ó, a competição, a valorização do melhor guerreiro. Um outro ponto interessante para pensar nessa questão do guerreiro e da competição é a gente conversar um pouco sobre a importância que tem os chamados Jogos Olímpicos na Grécia Antiga. Olha o que diz esse outro historiador aqui a respeito do campeão nos Jogos Olímpicos voltando para casa. Ele fala: o retorno dos campeões das suas cidades era marcado pela recepção triunfal e um sem número de homenagens, pelos quais a polis, a cidade, proclamava o seu orgulho a esse guerreiro. Então, quando a gente pensa nos Jogos Olímpicos, os Jogos Olímpicos celebram uma religiosidade comum. Os Jogos são homenagem aos deuses. Durante os Jogos ocorre uma trégua. As cidades param de guerrear nesses Jogos em homenagem aos deuses do Olimpo, por isso olímpicos. Os Jogos celebram a competição entre os homens. Os Jogos celebram a escolha do melhor guerreiro. Então, é mais um ponto de referência entre as cidades gregas. O que permite a gente olhar para essa escultura aqui de um dos competidores. O Discóbolo é o lançador do disco nos Jogos Olímpicos. Olha o quanto se valoriza essa competição. Mas olha nessa escultura um outro aspecto. A perfeição das formas. Essa escultura é um grande exemplo do chamado naturalismo. A busca da perfeição das formas na escultura grega, que é uma outra forma de valorizar o homem, né? De mostrar o quanto o homem é o centro das atenções do grego, do que a gente chama de antropocentrismo. Esse modelo de arte, que é um elemento da identidade grega, influenciou vários movimentos culturais ao longo da história, como o Renascimento na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Outro ponto central de identidade, o chamado teatro grego. O teatro grego tem basicamente duas modalidades de peça. A comédia, que satiriza os costumes, e a tragédia, que fala sempre da trajetória épica de um herói lutando contra o seu destino e da sua força e capacidade de lutar contra isso. Claro que a tragédia é a grande herança grega para a contemporaneidade. Inúmeras peças de sucesso, como o Édipo Rei, do Sófocles, são sempre encenadas. As peças eram encenadas numa competição, olha a competição aí de novo, de peças teatrais para escolher as melhores. Eram encenadas num teatro como esse. Esse é o Epidauro. Olha, é um teatro de arena, tá vendo? Aqui as arquibancadas e embaixo a arena, onde a peça seria encenada.
os cidadãos gregos, os que tinham participação na vida política, se reuniam aqui para assistir esses espetáculos teatrais. Bom, falando em cidadão, vamos entrar agora na discussão da questão política, a democracia. E para pensar na democracia, eu selecionei esse texto aqui. Dá uma olhada. A polis grega, diferentemente da cidade oriental, não se construiu ao redor de um palácio ou um templo. Então, vamos parar nessa primeira frase. Na Antiguidade Oriental, o centro ou é um palácio. Se você pensar, o palácio é o símbolo da concentração de poderes nas mãos de um pequeno grupo. E o templo é um símbolo da religiosidade. Aí o que ele vai dizer da cidade grega? No centro se situava o espaço aberto de reunião, a ágora, a praça pública, onde se desenvolvia boa parte da vida cidadã. Então, quando eu coloco no centro a praça, o que está claro aqui é o valor do que a gente chama hoje de cidadania. A participação dos cidadãos na elaboração política. Em relação à elaboração das leis, por exemplo, o modelo de cidadania grega pressupõe uma participação direta dos cidadãos na elaboração das leis. O nosso sistema é indireto, a gente vota no deputado que faz leis em nosso nome. Claro que isso favorece a discussão entre os cidadãos, uma reflexão direta sobre quais seriam as melhores leis. Resultado: diferente de Esparta, que era uma cidade marcada pelo laconismo, em Atenas se valoriza a palavra e a discussão. Olha esse texto, falando a respeito disso, de um historiador famoso chamado Jean-Pierre Vernant. Ele fala assim, ó, o que implica o sistema da polis é primeiramente uma extraordinária preeminência, superioridade da palavra sobre todos os outros instrumentos do poder. Eu não valorizo o uso da força, eu não valorizo a militarização, eu valorizo a palavra e a discussão. É essa valorização da palavra que torna o homem a questão central da democracia, que explica a questão da arte valorizar tanto o indivíduo, que explica por que nessa cidade se desenvolveu, por exemplo, a filosofia, fruto em boa parte da discussão entre esses indivíduos que se sentem livres para te pensar. Agora, essa democracia, ela exclui diversos grupos. Vamos pensar um pouco nisso para falar dos limites da cidadania. A identidade se dá entre aqueles que se consideram gregos, mas ela acaba excluindo da participação, por exemplo, os metecos. Quem são os metecos? São estrangeiros. Estrangeiros que não foram escravizados, se dedicam ao comércio, ao artesanato e que podem viver na cidade, mas não participam da política. Exclui as mulheres, vistas como criaturas do lar. Numa famosa canção de Chico Buarque e Augusto Boal, eles ironizam essa questão dizendo assim: mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, geram para os seus maridos os novos filhos de Atenas, eles não têm gosto ou vontade, nem defeito, nem qualidade. Está ironizando a questão de uma mulher que cuida do lar e que não pode participar das atividades políticas. Então exclui metecos, exclui mulheres e exclui também os escravos. A escravidão é um elemento central para se entender a democracia grega. Os escravos são prisioneiros de guerra, escravizados nas colônias gregas. Há um grande comércio de escravos nas cidades gregas. E há a ideia do escravo como um ser inferior. Nesse famoso texto do Aristóteles, um filósofo grego, ele enuncia um pouco como os gregos olham os escravos. Depois se dá uma lida com calma nesse texto, mas vamos dar uma olhada aqui na parte final. A utilidade dos escravos é mais ou menos a mesma dos animais domésticos. Não é dado, portanto, ao escravo a ideia da participação, ele se assemelha aos animais. Ajudam aos gregos com sua força física em nossas necessidades cotidianas. Assim, dos homens, uns são os livres, outros escravos, e para eles é útil e justo viver na servidão. Então, o escravo é alguém que se dedica a uma série de trabalhos. Manuais, principalmente. E o que os gregos consideram
é que a existência de um escravo que faz o trabalho manual, vamos colocar assim, ó, libera ao cidadão tempo para se dedicar às atividades políticas. Por isso que a gente diz democracia escravista grega. Só a democracia, porque há escravidão.